Introdução aos livros da Bíblia. A reconstrução de Judá. Introdução. Chamamos de pós-exílio longo período histórico entre o decreto do rei persa Ciro, permitindo a volta dos exilados, 538 antes da Era Comum, e a chegada dos romanos, 63 antes da Era Comum. Poucos são os livros bíblicos que narram os acontecimentos dessa etapa da história do povo de Á. São quase 500 anos em que se copia e se escreve muito sobre as épocas passadas, mas pouco se reflete ou se escreve sobre o momento presente. Parece que nada dessa época ficou registrado com clareza. A ausência de dados chama atenção para uma etapa marcada por grande esforço literário. No pós-exílio, acontece, por exemplo, a redação definitiva do Pentateuco e da obra deuteronomista, bem como o desenvolvimento da literatura sapiencial. Por que foi tão difícil registrar a história da pequena província persa de Judá? Essa lacuna de informações torna fundamental a leitura do livro de Esdras e Neemias. Afinal, é a única fonte que temos sobre esse período bíblico. Originalmente, os dois livros surgiram como um só, para descrever em narrativa bastante tendenciosa a reconstrução de Judá durante o período da dominação dos persas, 539 a 331 a.C. da Era Comum. Ainda que redigido quase todo a partir de um relatório do governador Neemias, o livro reúne também informações provenientes de relatórios oficiais, arquivos governamentais, além das crônicas sacerdotais preservadas no Templo de Jerusalém. Assim, fornece valiosas informações sobre o povo de Judá no momento singular. Desde o decreto de Ciro até a conquista de Alexandre Magno, Judá é uma pequena província que pertence ao maior império até então construído no Antigo Oriente Médio. O livro fala também da situação das comunidades judaicas no exílio, tanto em Babilônia como em Susa. Esdras e Neemias têm como fio condutor a missão dos grandes agentes da reconstrução de Judá. Começa com a missão do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, Esdras 1 a 6. Passa pela missão do sacerdote e escriba Esdras, Esdras 7 a 10 e Neemias 8. E chega a missão do governador Neemias, Neemias 1, 7, 9 e 13. Dentro desse esquema literário, percebe-se que o livro foi escrito na visão de Golá, o grupo de exilados que retorna à sua antiga pátria, iniciando o projeto de reconstrução. A narrativa dá a impressão de que todo o povo de Israel tinha ido para a Babilônia. Dessa forma, outro tema importante é a relação entre os retornados e o grande número de remanescentes que não tinham ido para o exílio. Os retornados, vindo da Babilônia ou da Pérsia, buscavam reconstruir Judá a partir do modelo existente na época dos antigos reis. Os que ficaram, o chamado povo da terra, buscavam manter sua religião, suas estruturas governamentais e principalmente as terras que adquiriram com o exílio da antiga elite. Problemas cronológicos. Sempre houve intensa discussão sobre a cronologia de Esdras e Neemias. A narrativa mostra que os dois personagens principais, o escriba Esdras e o governador Neemias, trabalharam juntos em Judá. No entanto, admite-se hoje que essa coincidência tem apenas motivos redacionais. O livro, na verdade, deve ser lido dentro de uma possível cronologia da Era Persa. 597. Exílio da Casa Real e dos sacerdotes. Judá mantém as estruturas políticas com o rei vassalo, Sedecias. 586. Exílio da elite e dos artesãos. Destruição de Jerusalém. O governo local é transferido para o santuário de Masfa. Godolias é nomeado governador da província babilônica de Judá. 582. Assassinato de Godolias por gente da casa de Davi. Fuga de Jeremias para o Egito. 561. O novo rei babilônico Evil-Merodach anista o rei Joaquim. Última informação da obra histórica deuteronomista. 539. O rei persa Ciro toma a Babilônia. 538. Decreto de Ciro permite a volta dos exilados da Babilônia para Judá. 537. Sasabassar comanda o primeiro grupo que volta para Judá. 536. Recomeço da reconstrução do templo em Jerusalém. As resistências internas e externas param a obra. 520. Novo grupo de exilados retorna sob o comando de Zorobabel. Atuação dos profetas Ageu e Zacarias. O sumo sacerdote Josué retoma a construção do templo. 518. As obras de reconstrução param novamente. Decreto de Dário autoriza a reconstrução. 517. Festa da dedicação do templo. 445. Neemias é nomeado governador de Judá. Começa a reconstrução das muralhas de Jerusalém, que volta a ser a capital de Judá. Os retornados vencem a disputa interna contra o povo da terra. 433. Fim do primeiro governo de Neemias.
430. Retorno de Neemias ao governo em Jerusalém. Leitura da lei e promulgação da aliança em toda a província de Judá. Início da compilação do Pentateuco. 428. Neemias volta para Susa. 425 a 404. Parte dos remanescentes abandona o santuário de Masfa, constrói o templo no Monte Garizim, em Samaria. 390. Época da missão de Esdras. Jerusalém firma-se como cidade santa. A Torá é adotada como legislação político-religiosa pelo Templo de Jerusalém. Surge o judaísmo. Essa cronologia dá uma chave de leitura importante para a época. Existe um conflito entre os distintos projetos de reconstrução em Judá. O principal grupo, a Golá, é formado pelos que retornam da Babilônia. Querem que o centro político e religioso do país volte a ser Jerusalém. Do outro lado, temos o povo que permaneceu na terra e desde a época babilônica se organizou de maneira mais descentralizada, tendo como centro de referência o antigo santuário de Masfa. Uma série de governadores manteve tal organização durante todo o período do Império Neobabilônico, 586 a 539 a.C. Com a chegada dos persas, os exilados começaram a retornar. Tinham como projeto a restauração das antigas glórias, buscando fazer de Jerusalém a cidade santa, com o templo reconstruído servindo como lugar de referência para todos os judeus dispersos. Mas para colocar em funcionamento esse projeto, necessitavam conquistar a hegemonia dentro da província persa de Judá. O livro de Esdras Neemias conta a história narrada pelos retornados. Está clara a maneira como conseguiram a hegemonia dentro de Judá, colocando-se a serviço do Império Persa. É sintomático que a pessoa símbolo dessa vitória seja Neemias, que fez carreira política na corte persa em Susa, como ministro da total confiança do imperador. Chegou a Judá com muita força e determinação, venceu as resistências internas e reconstruiu as muralhas de Jerusalém, que assim reconquistou sua condição de capital da província. Também conseguiu a centralização jurídica de Judá, fazendo do Templo de Jerusalém um tribunal de primeira instância. Com isso, o santuário de Masfa perde importância. Grande parte do povo da terra acaba aderindo ao projeto dos retornados, não sem muitas resistências. Isaías 56, 66. Os remanescentes que permaneceram fiéis ao antigo santuário migraram para Samaria. No alto do monte Gerizim, construíram um templo, que será o santuário daqueles que mais tarde serão conhecidos como samaritanos. Esquema. Originalmente Esdras e Neemias formavam um único livro. Bem mais tarde foi separado em dois, primeiramente denominados primeiro Esdras e segundo Esdras. Posteriormente, o segundo passa a chamar-se com o nome atual, Neemias. Eis o esquema geral. 1. A reconstrução do templo e resistência dos vizinhos, Esdras 1, 1 a 6, 22. 2. O compromisso dos retornados e a aliança, Esdras 7, 1 a 10, 44. 3. A reconstrução das muralhas e resistência do povo da terra, Neemias 1, do 1 ao 10 e 4. 4. O compromisso dos retornados, a aliança, Neemias 7, 5 a 10 e 40. 5. Término de toda a reconstrução. Jerusalém volta a ser a capital. Neemias 11, 1 a 12 e 47. 6. A imposição da aliança a todos os habitantes de Judá. Neemias 13, 1 a 13 e 31. Percebe-se da redação três relatos distintos. 1. Missão de Zorobabel, Esdras 1 a 6. 2. Missão de Esdras, Esdras 7 a 10. 3. Missões de Neemias, Neemias 1 a 13.